Então, continuando, né? Aqui a gente tem os dois circuitos equivalentes para a segunda etapa de operação, que é quando o interruptor está aberto e quem conduz é o diodo, né? É no desenho aqui que está fechado o diodo. Isso. Diodo fechado conduzindo. Resistência série, tensão, queda de tensão no diodo. Indutor, carga, resistência série do capacitor, tensão do capacitor. Vou montar as equações de novo aqui. As quedas de tensão nesse sentido são positivas. Então, ó, vejo o VL é positivo, R0 e 0, que é a tensão de saída, é positiva. O VF está no mesmo sentido, é positivo. E aqui também é positivo, o RFF. Essa daqui é a mesma equação que a gente tinha encontrado para etapa 1. Agora o que a gente vai fazer? O que a gente fez lá? Vamos substituir VL por LD e DT. E 0 e C também serão substituídos. Os estados são somente IC, IL e VC. São os dois estados que a gente tem. Vamos substituir aqui. Exatamente como a gente fez no caso anterior. Observe que a única diferença que a gente tem das equações anteriores é que lá era menos VI e aqui é mais VF. Ah não, desculpa, tem mais uma diferença. E aqui não era RTS. Resistência série do interruptor, agora tem resistência série do diodo. E a tensão de entrada que aparecia na primeira etapa, agora que aparece, que era negativa, agora que aparece a tensão do diodo, VF no lugar. São as duas únicas diferenças que a gente observa. Observe o seguinte, se você está fazendo uma modelagem e o seu diodo é ideal, ou seja, não tem VF nem RF, e o seu interruptor também é ideal, não tem o RDS, as duas equações são idênticas. Aqui a gente substitui agora pelos estados, né, pela representação x1, x2. Isolamos, exatamente como fizemos anteriormente. x1 ponto, x2 ponto, x1 ponto aqui. Encontramos as equações. E aqui as matrizes A2 e B2. Observe que a matriz B2 é diferente. Ó. Lá era 1, agora é menos 1. Por que menos 1? Porque agora você tem menos VF sobre L lá. Então aqui ó, o vetor de entrada é VI, VF. Esse é o vetor U, VI, VF. Então agora é menos VF sobre L. Aqui mudou esse termo RF. E somente isso. Essa é a única diferença entre a matriz A1 e A2. Esse termo RF aqui. E a matriz B. B1 era 1, 0, 0, 0. Aqui é 0, menos 1, 0, 0. Antes da gente encontrar a matriz A, B, BU e BD, que é a junção dessas matrizes aqui, a concatenação dessas matrizes, a gente vai falar sobre a matriz C. A matriz C é uma matriz fácil de ser obtida, porém é importante a gente fazer algumas observações, tá? Como eu tinha comentado, eu quero, por exemplo, o meu vetor Y são as saídas. Então eu tenho duas saídas, porque eu tenho dois estados e eu posso ter duas saídas. Se eu tivesse 10 estados, eu poderia ter 10 saídas. Não quer dizer que eu tenho que transformar todos os estados em saídas. Saídas podem ser, inclusive, combinações de estados, combinações lineares. Uma saída poderia ser x1 mais 2x2 mais 3x3, por exemplo. Tá. Aqui eu tenho duas saídas, que são as corrente no indutor e a tensão de saída. Porque esses são os estados que nos interessam, na verdade, num conversor. Eu quero saber qual é a tensão de saída e a corrente no indutor. Agora eu quero encontrar qual é a matriz C que me relaciona IL e VC para IL e V0. Essa daqui está fácil, direta. Essa daqui está o problema. Como é que eu relaciono V0 com VC? Para isso eu tenho que ir lá e encontrar a equação de V0. V0 é muito fácil de ser encontrado.
é simplesmente eu tenho um capacitor e um resistor, série do capacitor aqui. Aqui eu tenho VC, aqui eu tenho a tensão que é RC e C, isso aqui é V0. Então V0 é a soma de VC mais RC e C, tá aqui. Passando para a representação em espaço de estados, né? Esse aqui é o estado X2 mais RC vezes IC é C dVdt ou CX2 ponto. Então V0 é igual a X2 mais RC vezes C X2 ponto. Aqui, esse X2 ponto eu tenho que pegar a equação 42, que é essa daqui, ó, e substituir lá. Porque eu quero eliminar X2 ponto e colocar em função de X1 e X2, ou seja, dos meus estados só. Substituo aqui e vou encontrar no final das contas essa matriz C aqui, CV, que eu chamei. Que é a relação de X1 e X2. Então, V0 não era como a gente esperava 0 e 1. Se aqui fosse L e V... Se aqui fosse... se V0 fosse... É VC, né? Se RC fosse igual a 0, a resistência séria que fosse 0, a 0... RC igual a 0, isso aqui vai dar 0. Porque RC vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa é 0. E aqui seria 0, então daria R0 por R0 daria 1. Então daria 0 e 1. Então o V0 é igual a VC quando o RC é igual a 0. Como o RC não é igual a 0, eu tenho essas equações aqui agora. Mas observe, quanto menor for o meu RC, mais próximo de 0 e 1 vão ser esses números aqui. Ok? Aqui está a matriz C completa, porque ela tem duas partes, da forma que eu defini elas, um CI e um CV. Aqui está a matriz como um todo, que relaciona os estados IL e VC para IL e V0. Encontramos a matriz C. Agora, olha a matriz A, BU e BD. Simplesmente eu calculo A1 vezes D mais A2 vezes 1 menos D. D é aquele valor médio lá, que a gente vai ter que calcular ela em função do ganho estático do seu conversor no ponto de operação que você quer. Imagina que o seu conversor tem computação de saída 5 volts, tensão de entrada 10 volts. Então ele é um abaixador. Qual que é o ganho estático? 0,5. No ponto de operação que você escolheu, provavelmente é a carga máxima, tensão de saída que ele vai trabalhar. Aí você vai substituir aqui, 0,5, 0,5, por exemplo. Calcula a matriz A, calcula a matriz BU, calcula a matriz BD. Dá para fazer de forma... Na forma de variáveis aqui, como a gente fez para o A1 e para o A2, dá. Se eles fossem iguais ao A1 e ao A2, era fácil. Mas como não são, esse termo aqui a mais, ó, vai mudar que a matriz A ela vai ter um RF vezes 1 menos D e um RDS vezes D a mais aqui, no final. Não é tão difícil de fazer, mas eu preferi não fazer e deixar genérico. Deixar para fazer no MATLAB. O MATLAB me dá essa resposta numérica, desculpa. Por exemplo, a B seria B1 vezes D, né? Ou seja, 1 sobre L. Que seria 1 vezes D menos 1 menos D 0, 0. Isso aqui seria a B. Porque eu multiplico isso aqui por 1 menos D e o 1 da B1 vezes D. D e 1 menos D. Menos 1 menos D. Mas eu preferi deixar dessa forma e no final o MATLAB fazer o cálculo para mim. Então quando a gente for mexer no MATLAB, eu vou mostrar o código agora. Eu tenho que calcular os valores médios, né? Os valores médios. Aí eu falei que o D depende de V0 para V é o ganho estático, mas eu esqueci do rendimento, é verdade. Como eu estou considerando perdas nesse caso, eu tenho que considerar rendimento. Está errado isso aqui, o rendimento fica no denominador, tá? Está invertido. Dividido por neto aqui, na verdade, é o ganho estático. O certo é MVDC por neto, ou seja, V0 por VI vezes rendimento. Então, no caso que eu tinha citado lá, que era 10,5 por 10, 0,5, dividido pelo rendimento. Por exemplo, 0,5 por 0,8, considerando o rendimento como 0,625. Então, a razão cíclica não vai ser 0,5, vai ser maior, porque eu tenho perdas, eu tenho que aumentar. A razão cíclica vai aumentar a tensão enviada, a potência enviada
para a saída, compensar as perdas do meu conversor. O meu vetor de entrada é VI por VF, e VF, né? São os valores médios, aqui eu estou colocando os valores médios, tá? Então é o VI, o VF médio. Aqui eu calculo o meu estado médio. Não chega a comentar, mas aqui na equação 15, quando eu encontrei essa equação aqui para os valores do ponto de operação, basta eu isolar o x aqui, ó. X é igual a menos A menos 1 BU. Eu encontro os valores dos estados no ponto de operação, estados médios. E faltou um menos 1 aqui, ó. Menos A menos 1 BU. Aí você vai encontrar o quê? O que são os meus estados? IL e VC, você vai encontrar os valores médios dele. Obviamente, eles serão iguais aos valores médios de IL e V0. O valor médio de VC e V0 são iguais, apesar de instantaneamente não serem iguais, os valores médios são, tá? Aqui a gente observa um exemplo, né, que eu fiz no Simulink, no MATLAB, usando o script. Nesse exemplo, esse conversor buck tem a tensão de entrada de 32 volts, saída de 12. Olha lá, queda de tensão no diodo, corrente de carga de 10 A, frequência de 100 kHz, resistências, série, indutância, capacitância, ganhos da malha de tensão, corrente, rendimento. Esse é o exemplo que está no capítulo 2 do livro. Eu utilizei o mesmo, os mesmos valores, exatamente os mesmos valores, inclusive o rendimento encontrado. Então, para fazer o controle de tensão do conversor buck, o que eu vou fazer? Eu vou projetar um compensador que vai atuar na razão cíclica. Vou usar a função de transferência V0 por D, que é a cascata daquelas duas funções de transferência. Meço a tensão de saída. Aqui tem um ganho de realimentação. Comparo com a tensão de referência. Tem a malha de tensão aqui. Então, para projetar esse cara aqui, eu preciso dessa função de transferência aqui, GVD. V0D, que é CV SI menos A menos 1 BD. Calculei utilizando a matriz CV, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Ó, CV é essa daqui. Tá aqui. Eu calculo que é estático, depois a razão cíclica, estático pelo rendimento. Vetor de entrada definido, VI e VF, que está aqui em cima, são os dados do enunciado. Calcula a matriz A1 e A2, matriz A1 e A2. B1 e B2. CI e CV. Matriz C, né, que é concatena as duas, quer dizer, reúno elas. Agora calcula a matriz A, A1D mais A2, 1 menos D, BU, que é B1D mais B2, 1 menos D. Calcula o X sobre os estados médios como inversa de A menos inversa de A vezes BU. E a BD, que é A1 menos A2 vezes X médio, mais B1 menos B2 vezes U, matriz de entrada. Ou é a matriz de entrada, né? E calcula agora a função de transferência G. Que G é essa? Essa é a G. Que é a minha. Aqui tá. Aqui eu estou usando a C, tá vendo? Então o que eu estou calculando? A G vai ser a função de transferência que possui as duas funções de transferência. Vou colocar a G. Ela tem duas funções de transferência nela. Tá aqui, ó. A função Z, ela tem essa função de transferência e essa daqui. Quais são essas funções de transferência? Essa daqui é a IL por D e essa é V0 por D. Observa aqui que dá para reduzir isso aqui, ó. Eu vou usar um comando real. Min_real naquela função lá e reduzir ela. Ele cancelou esse termo ao quadrado com esse termo aqui, no numerador.
Ficou só agora um 0 e 2 polos para a função de transferência de tensão. E para a função de transferência de corrente tem um 0 e 2 polos também. É, mesma coisa. Só os valores não são iguais, mas os polos são os mesmos. Só o 0 e o ganho que mudou. Então, voltando aqui. Essa é a função de transferência que a gente obteve para a malha de tensão. Que é justamente o que está aqui. Então, isso aqui é para o controle de tensão, tá? Pego essa função de transferência agora e projeto um compensador para ela. Para o controle de cascata, que consiste em ter duas malhas de controle, uma malha interna, meço a corrente. Então, primeiramente, eu tenho duas funções de transferência agora, a G e D e a GVI. Meço a corrente, realimento, tem o controle de corrente, aqui ficou errado, é CI. Esse é o controlador da malha interna de corrente, e esse é o da tensão, que é da malha externa. Da malha externa, mede a tensão de saída, compara com a tensão de referência, e a saída desse compensador é a corrente de referência da malha interna, e a saída do compensador de corrente é a razão cíclica, que vai para a planta. Isso aqui é a planta. Tudo isso aqui. Quer dizer, isso aqui é uma perturbação externa. E a gente tem as duas funções de transferência, G e D e GVI. G e D e GVI. Como que eu os obtive? De novo eu vim aqui no meu código do MATLAB, né? E aqui está interessante. Ó. Lembra que eu falei que a função de transferência G, que usa a matriz C, ele me dá as duas funções de transferência? Então, dela eu extraio a G2, que é a de baixo, a segunda função de transferência da G, é a GVD. A primeira G1, a primeira era a de corrente, I com relação a D. Então, é V com relação a D e I com relação a D. Então, eu tenho ela. Vou projetar meu compensador. Faltou agora para a malha externa a GVI. A GVI, como é que eu calculo ela? Eu divido a GVD pela G e D. Então, as duas que eu encontrei dentro da AG, a G me deu duas funções de transferência. Dividindo elas, eu encontro a GVI. Eu faço aqui, divido GVD por G e D. Eu estou usando a MinWheel só para fazer cancelamento, né? Eliminar aqueles modos redundantes lá. Depois a ZPK para colocar na forma de polo 0 e ganho. E que eu projeto os compensadores.